Já estamos em Santa Catarina e o clima já é diferente. Tem um bom negócio aí pra gravar. Tá estabilizado. Estrada de terra, minha gente. E ao sul não tem estrada. É, não tem estrada. Aqui até o asfalto é diferente, ó, da pista, é vermelho. Seu catarro parece nariz? Hã? Não, perdeu pro gol. 1.6 ele. O cachorro tá daquele jeito. Mostra lá, o paredão. Eu vi o paredão ali de pedra e falei, estamos em Santa Catarina. Agora sim estamos. Acabamos de pegar um desvio. Olha a situação que a gente tá. No meio do nada. GPS não responde. Estamos por aqui, perdido. Só sei que estamos no sul. Já sabemos. Estamos em Santa Catarina. E aconteceu isso aí. Tipo, um monte de carro fazendo desvio e tem uns que estão voltando, não sei porquê. Acho que deve estar voltando no sentido contrário, que estava interrompido a ponte, né? E vamos que vamos. Falta quantos quilômetros de terra ainda? Ah, falta tudo. Tudo. É isso. Então a gente vai atrasar um pouco mais do que a gente imaginou. Mas faz parte, né, gente? Tem as dificuldades dessas viagens. Sempre tem que ter. Senão não tem graça. Duas coisas que aconteceram aqui que a gente não gravou. Primeira coisa, a gente gravou falando que tinha chegado em Santa Catarina, mas a gente não tava ainda, a gente tava um pouco longe. Emocionados. A gente emocionado, erramos, que a gente viu que não tinha placa, mas... E aí a gente achou que tinha chegado. Então a gente tava no Paraná ainda e demorou um pouquinho até a gente chegar em Mafra, que Mafra é uma cidade que é dividida pelos dois estados, então ela é metade Paraná e metade Santa Catarina. Então depois que a gente atravessou essa cidade, que a gente realmente estava em Santa Catarina e a gente descobriu depois. Porém eu não gravei porque eu tava dirigindo, o João não conseguiu gravar e não vou conseguir mostrar pra vocês, mas porém foi isso que aconteceu. Já estamos em Santa Catarina, estamos a 174 quilômetros de Rio do Sul. Agora são 6h33, 18h33. Tá marcando que a gente vai chegar só depois das 10 em Rio do Sul. Então vamos ver se a gente chega antes. Mas é isso, gente. Daqui a pouco eu acho que anoitece, não sei, acho que aqui demora um pouco pra anoitecer, né? Demora um pouquinho mais, não vai ser por agora, porque tá bem de dia ainda. Só não tá sol, mas tá claro ainda. E é isso, gente. A outra coisa que aconteceu também é que a gente teve que fazer um desvio, porque tinha uma ponte lá perto de Rio Negro, antes de Rio Negro, né? No Paraná. Que acho que estava interditada, né, por conta de deslize, alguma coisa assim. A gente teve que fazer um desvio, acho que de 15 quilômetros em estrada de terra, pura pedra, poeira, o carro tá todo sujo, poeira branca. E é isso, a gente perdeu, tipo, muito tempo, 1 hora atrasou de viagem. E eu que tava dirigindo, né, não gravei pra vocês, o João gravou só um pedacinho, a gente vai colocar aí. E foi isso, basicamente isso. Mas agora deu tudo certo, estamos indo pra Rio do Sul, se Deus quiser vai dar tudo certo. Mais umas 3 horas de viagem aí. Vocês vão acompanhando. De vídeo para dizer que aconteceu muito perrengue na nossa vinda pra cá. Depois que a gente chegou em Santa Catarina, não, antes de chegar em Santa Catarina, aconteceu vários perrengues. E eu vou contar pra vocês amanhã, porque agora já é quase 1 hora da manhã, eu preciso dormir. Gente, tá quase 24 horas acordada. E é isso, eu vou contar detalhadamente pra vocês
com um pouquinho que eu gravei pra vocês entenderem como foi nossa viagem de 17 horas com 3 animais no carro. Foi um pouco tenso, mas é isso. Eu vou contar pra vocês amanhã. Oi, gente, apareci. Gente, tô aqui em Rio do Sul já, como eu disse pra vocês. Demoramos 17 horas pra chegar aqui na cidade. Esse barulho do pessoal jogando Uno, então vocês não liguem, porque tá difícil aqui um local que não faça barulho. Tô na casa da minha cunhada, aqui em Rio do Sul, como eu disse. E assim, gente, viemos dependendo 100% de GPS. Estado novo, tudo diferente. Vamos pôr no GPS e vamos embora, né? E viemos embora, mas teve que ter perrengue, né? O que aconteceu? A gente, até Paraná, tava tudo certo. As estradas não eram, tipo, 100% assim, vias retas, igual São Paulo, é tudo muito reto, sabe? Tipo, as estradas são muito boas, os pedágios são absurdos, né? Muito caros, mas só que são muito boas as estradas. Então, como eu sempre fui de São Paulo, nunca saí do estado, tava acostumada, né? Sabe quando nem passa na cabeça? Você até sabe que você vai pegar uma estrada ruim, mas você nunca imagina que pode acontecer o que aconteceu. E aí, estradas muito curvas, né? Durante todo o Paraná. Chegamos em Mafra. Mafra é uma cidade que é dividida pelos 2 estados, tanto Santa Catarina quanto Paraná. Depois que a gente atravessou Mafra, a gente estava pela BR-116. E aí o mapa dava 2 opções pra gente seguir no caminho pra cá, né? Continuando a BR, e virar em Itaiópolis, que em Itaiópolis era um caminho um pouco mais curto e era praticamente a mesma coisa. Então a gente falou, não vamos mudar a rota, vamos confiar no GPS. O GPS tá fazendo a rota melhor pra gente, né? Não, é igual eu falei pra vocês, não confiem em GPS. O que aconteceu? Depois que acabou Itaiópolis, demorou um pouquinho assim. A passagem por Itaiópolis foi muito boa, porque é uma cidade toda florida, gente. Muita flor, só casinha de madeira, serra, aquela vista da serra de longe. Muito lindo, gente. Muito... Eu acho que eu gravei um pedacinho de Itaiópolis, que eu vou colocar aqui pra vocês também, eu já devo ter colocado. E beleza, depois que acabou Itaiópolis, gente, chão, estrada de chão. Terra, só terra. Beleza, no mapa tava falando que era só 15 minutos. 15 quilômetros. Então a gente falou, vamos dar esses 15 quilômetros, se Deus quiser, depois dos 15 quilômetros já é estrada de novo e vai dar tudo certo. Porque a gente já tinha andado os 15 quilômetros que eu falei pra vocês, pra fazer desvio. E foi muito ruim, porque era uma estrada muito esburacada, com muita pedra. Muito caminhão passando, foi terrível, foi assim, bem tenso e a gente passou por lá. De novo aconteceu isso e fomos. E quando estava acabando os 15 quilômetros, a gente parou para pedir informação em um pessoal que morava no caminho. E o moço falou, não, falta mais uns 28 quilômetros de estrada de terra. E já estava quase escurecendo, gente. Isso já era mais de 7 horas da noite, porque aqui agora no verão, né, tá escurecendo só depois das 8. E já estava quase começando a escurecer, né? E eu já tava tensa, eu fiquei mais tensa ainda. Sabe quando você começa a ficar tensa e começa a ficar estressado? Você fala, nossa, não acredito que eu tô chegando em Santa Catarina desse jeito. 2 anos querendo vir embora e quando eu venho acontece isso. Passa tudo na cabeça, né? Eu e o João já super desanimado, porque muita coisa dá errado pra gente, às vezes a gente fica desanimado. E fomos, né? Fomos 45 quilômetros batidos de terra, estrada de terra, mas não foi estrada reta, não foi estrada batida, não foi estrada boa. É uma estrada que só desce, gente. Parece que você tá indo, tipo, pro centro da terra. Tipo, pra onde que eu tô indo, caramba? Só descida, e buraco, e pedra. E a gente só escutava barulho de cachoeira, barulho de água. A gente tava realmente descendo a serra de noite. Tava escuro já essa hora. Demorou bastante, atrasou a viagem em 1 hora. E esse foi o perrengue, gente. Assim, eu não gravei pra vocês porque eu tava realmente muito tensa, eu tava estressada. Eu comecei a louvar, a cantar uns louvores pra gente diminuir a tensão, né? Comecei a conversar bastante com o João pra gente ficar calmo e dar tudo certo. A gente sabia que ia dar tudo certo, porque Deus sempre abençoa e sempre dá certo. Sempre Ele na frente, sempre, ainda mais nessas situações que é pra desanimar a gente, né? Apesar de que não dava pra voltar pra trás, não tinha nada o que fazer, não tinha o que fazer, tinha que seguir reto. Foi um desafio, porque a gente tava com medo de fazer bolha no pneu, estragar o pneu, furar qualquer coisa, ou no carro. A gente já tava escutando um barulho estranho no pneu. Enfim, estávamos com medo. A gente com as 2 gatinhas no carro, nossas bebezinhas. O Marley ficando tenso. O Marley não gosta muito de estrada de terra à noite, assim como eu. E é isso, gente. A gente chegou na cidade de Doutor Pedrinho, depois de 45 quilômetros de terra batida, achando que já estava tudo certo, que tudo bem, estamos em cidade. E aí, chegando lá, a gente já viu algumas placas falando que tinha uma parte da rodovia interditada. Fomos pedir informação, né, pro pessoal que tava na rua. Cidade bem pequenininha, tipo uma vila. E aí os meninos falou, tá interditada a pista, mas vocês podem passar. Teve um barranco que caiu e esse barranco não era pra passar.
né, gente? Como que eu explico esse barranco pra vocês? A chuva, a enchente detonou a pista e tava tipo um buracão, tipo de uns 10, 15 metros, sabe? E aí o pessoal tava passando no meio. Mas a hora que a gente chegou e se deparou com o buraco, eu falei, João, o desvio não é por aqui. A gente deu ré, voltou, e aí a gente viu um cara vindo de carro. A gente deu sinal pra ele, e paramos ele e perguntamos, né? É por aqui mesmo que passa? Por onde que é o desvio? Ele falou, não, é por aqui mesmo. Aí ele passou, ele desceu o buraco. O carro desceu. Meu Deus, o carro. E aí a gente foi junto. A hora que a gente chegou, a gente viu que era tipo uma rampa, sabe? Ela descia e subia, tava tudo seco, tudo bom. E nessa hora, gente, foi... Nossa, foi assim um momento que eu não vou esquecer. Eu tava muito tensa, porque eu tava com muito medo do buraco. Eu não gosto de altura e de buraco, principalmente dentro de um carro. E aí, gente, o nosso farol, ele tá um pouquinho ruim. Ele já tá na hora de trocar, né, do carro. Tá um pouco baixo, um amarelo, sabe? O farol ficou muito claro, gente. O farol, ele fez assim, ele iluminou, ele ficou claro. E o João, você viu isso? Você viu isso? O farol ficou claro. E tipo assim, foi uma coisa que me acalmou. Eu, gente... Como assim? O farol fazia tipo 1 ano que tá desse jeito, sabe? Simplesmente ele ficou mais claro, a gente subiu o barranco, saímos daquela parte e o farol voltou ao normal. E aí tá até agora, normal. Tipo, foi um momento assim que eu falo, gente, foi Deus pra me acalmar, porque eu tava bem tensa. Eu tava assim, em estado de ansiedade já. Passamos, continuamos a BR e viemos embora. Vocês acham que tava perto depois disso? Deu mais 100 quilômetros ainda de... Acho que um pouquinho mais. Era 100 quilômetros que faltava ainda, só que em 100 quilômetros aqui em Santa Catarina não é 1 hora de viagem, 1 hora e pouquinho, igual em São Paulo, já é 2 horas de viagem, por conta da tantas curvas e tanta serra. A gente estava no meio da serra ainda, a gente estava em Doutor Pedrinho, mas estava no meio da serra. Tem outras cidades que eu não lembro o nome que a gente passou ainda, mas viemos, bastante curva. Pegamos mais um pouquinho de estrada de terra, que era no meio da cidade mesmo, cidade pequenininha, tem estrada de terra, né? Uma estrada um pouquinho melhor. E aí a gente veio, depois conseguimos uma pista boa. Mas a hora que a gente estava chegando aqui em Rio do Sul, tinha muito caminhão passando também, muito caminhão. Eu já tinha pegado o volante de volta, muito caminhão, subindo com a luz forte e eu descendo. E como o farol tava ruim, como eu falei pra vocês, ele tinha voltado a ficar ruim. Tava difícil, porque o farol de caminhão é muito bom, muito alto, então tava me dando um pouquinho assim. Então eu tava olhando só nas faixas e falando, meu Deus, me ajuda a chegar. E só curva, passa em cima de ponte, em cima dos rios, assim, nas pontes, que aqui tem muito rio. O Itajaí, eu acho que na verdade é o Itajaí Açu, né, que é o rio que passa aqui. Então a gente tava passando por ele nessa serra. Mas deu certo, gente, a gente demorou, ficamos tenso. Ficamos nervosos porque a gente chegou em Santa Catarina dessa forma, não esperávamos por isso, porque a gente não olhou no GPS, não olhou como seriam as estradas, também não tinha como olhar 100%, como saber. A gente já sabia que tinha outros caminhos, mas a gente quis vir por esse, porque esse foi realmente um pouco mais perto. Na verdade, a gente economizou aí quase 100 quilômetros indo por esse caminho, cheio de perrengue, mas a gente economizou um pouquinho. Que deu 998 quilômetros lá da minha cidade, Votuporanga. Isso assim, a gente chegou 10 e pouco da noite, tava começando a chover aqui em Rio do Sul. E a gente não tinha pegado muita chuva na estrada, né, aqui mais perto. Mas a gente chegou, deu tudo certo. Vou mostrar um pedacinho da cidade aí pra vocês verem aqui, bem em frente onde eu tô. E depois dos próximos vídeos eu vou mostrar mais pra vocês essa cidade aqui, que não é tão conhecida em outros locais de outros estados, mas é uma cidade muito boa. E também vou mostrar pra vocês a capital e vários outros lugares aqui em Santa Catarina, que esse é o meu desejo vindo pra cá. É começar a minha jornada de viajante, tanto eu quanto o João, né? Porque a gente tem muitos planos pra vir, tanto pra esse canal quanto pro Instagram e pra outras coisas também. E eu quero muito que vocês me acompanhem aqui pra continuar assistindo a gente. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui de Rio do Sul. Estamos aqui conhecendo a ponte. Bairro Jardim América, onde a gente tá. Perto aqui do Cantagalo. Estamos vindo aqui nessa ponte, vou mostrar um pouco para vocês do rio Itajaí Açu, que é o rio que passa aqui por Rio do Sul e por várias outras cidades, né? Começando, se eu não me engano, lá em Jaraguá do Sul ou Joinville, não lembro certinho onde é. Aqui é minha sobrinha e amiga dela, o João. Esse é o rio Itajaí Açu, gente. Bem marronzinho, porque diz que ele é assim porque sempre chove, né? Então ele fica bem marrom, gente. É bem grande. Grande, hein? Vamos pular? Bora. Acho que ele não quer ficar aqui, não. Olha o Marley chorando. Ele quer nadar, ele não pode ver água. Tá doido, Marley? Nadar aí? Coisa linda, meus amigos. Aqui em Santa Catarina acontecem muitas enchentes por conta desses rios.
quando chove muito por vários dias, o rio sobe, né? Tem até um local aqui que tem a medida certinho, mostrando quando tá em estado alarmante, né? Estado das pessoas saírem da casa. A minha cunhada mora bem aqui pertinho, né? Depois do mato aqui já é a casa dela. E já aconteceu só uma vez, em quase 4 anos que ela tá aqui, da água subir e chegar perto da casa dela, mas não chegou na casa dela. E o pessoal que mora bem do lado do rio, a casa enche, né, de água, não tanta coisa, alguns centímetros. Depois de 2 dias já seca e o pessoal volta para casa. É assim a vida de quem mora aqui perto do rio. Quem mora mais para cima acontece bem mais raras vezes. E... ah, que passa moto, achei que era só a pé. Ai, João, eu não gosto de ficar aqui não. A ponte treme quando passa um pouquinho mais de peso. E dá um pouco de medo, eu não gosto muito. Mas é isso, gente. E isso acontece em várias cidades que eu tava falando pra vocês. De enchente e tudo mais. Mas a gente veio mesmo assim, né? A maioria das cidades no sul é tudo... O povo tem tanto espaço pra fazer cidade, mas o povo faz... Faz aonde? Na beira do rio. Tem muita montanha, né? Que é uma região serrana já em Rio do Sul. E é assim até lá na capital, que a gente quer conhecer também e mostrar pra vocês. Miley, vem. Bora, vamos, corre. E esse foi o vídeo da nossa mudança, todo o nosso trajeto, percurso até chegar aqui em outro estado, onde tudo é diferente e tudo vai ser diferente de 2023 em diante. Eu espero de verdade que vocês continuem nos acompanhando aqui, porque vai ter mais conteúdos aqui na região, em Rio do Sul, nas outras cidades. A gente quer conhecer Urubici, a gente quer conhecer Pomerode, também a capital, que é um dos pontos principais que a gente quer conhecer. Tem uma serra aqui perto também, que eu não lembro o nome agora de cabeça. Mas vai ter muito conteúdo para vocês conhecerem mais esse estado maravilhoso que é Santa Catarina e outras partes do Brasil também mais pra frente. Então continue acompanhando esse canal aqui, Dose de Aventura, que com certeza é só o começo. Se você curtiu o vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com os amigos, chama eles para conhecer Santa Catarina, deixem um joinha para ajudar a gente, porque ajuda demais, mostrando que o conteúdo é interessante e relevante para o YouTube e assim entregando para mais pessoas. E comenta aqui se você já conhece Santa Catarina, Rio do Sul, se você já ouviu falar dessa cidade e dessa região, ou de alguma coisa que a gente tenha passado aqui, como os trajetos, por exemplo. Gente, beijão, até o próximo vídeo.